Fala, meus inflamados, tudo bem com vocês? Olha só, hoje no Devorando Post, faz tempo que eu não fazia um Devorando Post, né? Eu quero voltar nesse post aqui que eu fiz. Não liguem a bagunça ali atrás, não me preparei, não passei maquiagem, não passei blush. Tá meu tapetinho de yoga ali, um querobel, a case do meu contrabaixo, enfim. Estamos entre amigos. Gente, olha só, eu fiz esse post de propósito. Porque eu sabia que muitos, conhecendo o meu lado zoeiro, iam achar que é uma pegadinha. E os que acharam que é uma pegadinha estão desculpados. Mas é o seguinte, pessoal. Veja, eu postei 2 padrões alimentares aqui e eu coloco assim, ó. A gente sempre pensa no antes e depois do corpo. E a gente sempre fala que o que interessa é mudar o padrão alimentar, mas a gente sempre pensa no antes e depois do corpo. Então aqui é um antes e depois. Ou seja, é a mesma pessoa, tá? Vocês já vão entender porque eu tô falando isso. A gente sempre pensa no antes e depois do corpo, dos exames, que também é um antes e depois legal de ter, né? Mas raramente pensa no padrão alimentar que foi estabelecido. Ou seja, raramente a gente se atenta a questões sutis de padrão alimentar. Mas eu queria dessa vez dar voz a vocês. Qual dos 2 recordatórios é mais saudável que te fez pensar isso? Que te faz pensar isso? Os 2 são recordatórios. Portanto, o que é um recordatório? Quando a gente faz um recordatório de um paciente, a gente está querendo saber o que ele come. Então vamos pensar no seguinte: como que o Ney pede um recordatório aqui se ele prescreveu a dieta? Talvez isso que bugou um pouco a galera. Como que eu pedi? Era só eu pedir se o paciente fez a dieta, mas aí que tá o pulo do gato. Quem é meu paciente sabe disso. Eu faço recordatório assim como com pacientes na primeira consulta e com pacientes que já são meus pacientes. Então eu geralmente, aqui vai uma dica prática para o Nutri, é assim: o paciente chegou, antes de perguntar, daí como é que tá o café da manhã que eu te passei, como é que tá não sei o que lá, você abre a dieta desse paciente e pergunta para ele, me conta como é que você está fazendo a dieta que eu te passei, da primeira até a última, é como se fosse um novo recordatório. Aí você pega as beliscadas, aí você faz o paciente pensar, lembrar da dieta dele, entende? Então, sim, eu repito o recordatório dos pacientes. Tá? Então aqui a gente tem um padrão alimentar bem ocidental, bem western, café da manhã, pão francês, geleia e bolacha, que virou 2 ovos e não foi é um antes e depois. Isso significa um processo, não foi assim da noite para o dia, esse padrão alimentar. Mas veja, aqui a gente tem um café da manhã, pão francês, geleia e bolacha, e aqui a gente tem ovos, uma fatia de pão integral. Então é indiscutível aqui, gente. Aqui tem mais estabilidade glicêmica. Aqui tem mais compostos bioativos. Ah, mas a geleia tem compostos... Você acha que é uma geleia artesanal, orgânica? Alguém que come pão francês e bolacha? Entende? Tente entender o contexto, tá? Almoço, arroz, bife, batata frita. Repito, alguém que almoça arroz, bife e batata frita. E essa salada com azeite de oliva que não foi da noite pro dia também. Mas alguém que almoça arroz, bife e batata frita. É uma geleia sem açúcar. Sabe? Umas coisas meio que assim. Aí, isso aqui virou um frango, arroz, feijão. Ah, mas podia ser bife? Podia ser bife. Mas eu acho o frango mais saudável. Eu acho o frango melhor. Para essa paciente era melhor. E entrou azeite de oliva. Lanche da tarde, brigadeiro ou pão de queijo. Imagine a fome que essa pessoa vinha. Aí virou castanhas e frutas. O sanduíche natural aqui era de outro jeito, que eu não vou detalhar. Mas vamos supor, vamos ser bonzinho com ela, vamos dizer que é o mesmo sanduíche natural. E aqui mais uma vez, por isso que a gente tem que entender o padrão alimentar. Porque para determinadas pessoas o sanduíche natural é chover no molhado, para outras pessoas não, é segurar ela na dieta. Entende? Então veja, aqui esse sanduíche natural já era com pão integral. Né? E repare que as pessoas têm uma coisa de sanduíche natural quando é com pão fatiado, né? É muito louco isso. As pessoas, eu digo a gente. Então, aqui está muito claro. Se a gente for para a pauta de impacto na microbiota, qual que é mais saudável? É lógico que é o B. Se a gente for na pauta de compostos bioativos, qual que é mais saudável? É lógico que é o B. Aqui vai ter luteína, vai ter zeaxantina, vai ter tirosol, hidroxitirosol, aqui vai ter alfa e beta-caroteno, aqui vai ter
micronutrientes, manganês, magnésio e molibdênio, que é os 3 M's que eu chamo das castanhas. As frutas a gente vai ter bem mais nutritiva do que pão de queijo. Não adianta a gente relativizar isso. De que que importa o quão tá intuitivo, ou o quanto o paciente tá... Não, gente, isso aqui não vai me levar para uma direção que eu quero enquanto profissional da saúde. E aqui o sanduíche natural é aquele sanduíche que eu faço para mim também, com pão de fermentação natural, uma mussarelazinha de búfala, um manjericão e é a minha janta. E é legal ver os comentários da galera aqui, né? Então veja, eu até coloquei aqui, né? A variável paciente é a mesma, qual das abordagens cumpre as diretrizes, né? Aí a Lorena Brasil perguntou qual você considera saudável, agora eu tô falando para ela qual. Saudável mesmo entre os dois é o B. Isso pode mostrar a evolução de um paciente que chegou com uma alimentação desequilibrada. Exatamente. Mas o recordatório A pode também refletir a mudança do paciente com um sanduíche natural. Pode ser. Não tinha pensado por esse lado. Já vem um progresso, né? Fico com o segundo, pela variedade dos alimentos. Então, veja, aqui você não encontra as leguminosas. No A você não encontra as oleaginosas. Entende? Então, assim, quantidade de fruta. Quantas frutas tem nessa dieta aqui? Né? Então, para mim é meio óbvio. Né? Se for por uma visão comportamental, ambos. O A lembra um processo de adesão. E tem alimentos que facilitam a continuidade do processo. E o B, por ter uma composição melhor. A adesão já existe, está bem associada à consciência alimentar. Eu não sei se, Yasmin, eu não sei se aqui nesse caso houve uma adesão no sentido de um esforço, sabe? Talvez nessa questão levantada aqui pelo sanduíche, que alguém falou, pode ter, não lembro disso. Enfim, mas enfim, é isso, tá, pessoal? Então, se a gente for pensar em compostos bioativos, em fibras... Né? Aqui você já tem os glicosinolatos do brócolis. Aqui você não tem glicosinolatos. Aqui você já tem a pectina das frutas. Eu lembro que eu passei tipo assim uma maçã e uma banana, tipo só para ter fruta mesmo, né? E, enfim, é isso. Aí o Dudu comentou, triste ver nutricionistas considerando o A como saudável. Não é saudável, né? Não é saudável. Mas achei legal a discussão que deu. Acho que o importante é esse movimento, né? O importante é a gente discutir. Se você é nutricionista, vai no link da minha bio, aí você vai cair nessa página e você pode ser avisado da minha próxima turma da formação Nutrição Avançada. Tá? Então, na formação Nutrição Avançada é que a gente discute os compostos bioativos, nutrição funcional, prescrição no emagrecimento, em esportes de endurance, em esportes de luta, a gente tem os grupos de estudos, de psicologia e de nutrição. Tá? Então, se você é Nutri, fica o convite para você ser avisado da nossa próxima turma. Até o próximo vídeo. Não deixe de ver se vocês estão inscritos no canal.